No coração do Rio de Janeiro, entre mansões luxuosas e festas extravagantes, vivia Gustavo Arantes, um jovem magnata que parecia ter tudo: dinheiro, fama e poder. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele era conhecido não apenas por sua fortuna, mas também pela arrogância e pelo prazer em exibir o que tinha. Numa noite de gala, entre risadas e taças de champanhe, um amigo o desafiou com uma aposta cruel: casar-se com uma mulher obesa apenas para provar que poderia transformá-la na esposa perfeita. Movido pelo ego e pela vaidade, Gustavo aceitou. O destino, porém, tinha outros planos. Quando conheceu Ana Luísa, uma mulher doce, simples e dona de uma força interior que ele jamais imaginou encontrar, algo dentro dele começou a mudar. O que começou como um jogo se transformaria numa das maiores lições de sua vida. Antes de mergulhar nessa história de transformação, inscreva-se no canal e prepare-se para sentir cada emoção dessa jornada inesperada. Ana Luísa vivia em Niterói, trabalhava como professora de artes em uma escola pública e levava uma vida simples, porém plena de significado. Era gorda desde a adolescência e, embora tivesse enfrentado o olhar cruel da sociedade por anos, aprendera a se amar como era. Tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma serenidade que desarmava até os mais céticos. Quando Gustavo apareceu em sua vida, ela o enxergou como um homem diferente, educado, atencioso e curioso sobre o mundo que ela habitava, tão distante dos salões luxuosos que ele costumava frequentar. Ele, por sua vez, via em Ana Luísa uma oportunidade de vencer a aposta e provar aos amigos que nada era impossível para um homem como ele. O encontro entre os dois aconteceu por acaso, ou talvez pelo capricho do destino, em uma exposição de arte comunitária onde os alunos de Ana exibiam seus trabalhos. Gustavo fingiu interesse nas pinturas, mas o que realmente o prendeu ali foi a autenticidade com que ela falava sobre cada obra, sobre a beleza que existe nas imperfeições. Nos dias que se seguiram, Gustavo manteve contato com Ana, inventando motivos para vê-la novamente. Ofereceu patrocínio para o projeto da escola, convidou-a para jantares e, aos poucos, a aposta se transformou em convivência. Ana se deixava envolver pela atenção, mas algo nela permanecia desconfiado. Talvez fosse o instinto, talvez as cicatrizes deixadas por pessoas que antes tentaram moldá-la ao próprio padrão. Ainda assim, ela se permitiu sentir, e foi aí que a história começou a tomar um rumo que ninguém imaginava. Gustavo, acostumado a controlar tudo, começou a se perder nos gestos simples dela, no café passado na hora, nas conversas sobre sonhos e nas caminhadas pela praia ao entardecer. Ele, que media o valor das pessoas por cifras e aparências, começava a perceber a grandeza que existe no invisível. O casamento aconteceu 3 meses depois, uma cerimônia discreta, longe dos holofotes, mas marcada por uma emoção genuína, que até Gustavo, em seu íntimo, não compreendia totalmente. Entre promessas e sorrisos, ele achou que o jogo estava ganho. No entanto, o que viria após aquele sim mudaria tudo. Porque enquanto ele acreditava estar conduzindo uma farsa, era ele quem, aos poucos, estava sendo transformado. Ana não era uma mulher que precisava de um salvador. Era ele quem precisava ser salvo. E essa verdade começaria a se revelar da forma mais inesperada. Nos primeiros meses de casamento, Gustavo manteve o papel que havia ensaiado. Levava flores, fazia surpresas, publicava fotos nas redes sociais, exibindo uma vida perfeita ao lado de Ana Luísa. Seus amigos, cúmplices da aposta, riam em segredo. Para eles, aquilo era apenas uma encenação cara, mais uma das extravagâncias do magnata. Mas conforme o tempo passava, algo fugia ao controle. Ana, com seu jeito sincero, não se deixava impressionar pelos luxos nem pelas viagens internacionais. Ela parecia mais interessada nas pessoas, nas histórias que encontrava, na arte que via nas ruas. E foi justamente isso que começou a desarmar Gustavo. Ele, que vivia cercado por aparências e interesses, descobriu o incômodo prazer de estar diante de alguém que o via sem filtros. Ana o confrontava, o questionava, o fazia pensar em coisas que ele evitava há anos, sobre solidão, sobre propósito, sobre o que realmente importava.
Certa noite, durante um jantar no terraço da mansão, Ana perguntou por que ele havia se interessado por ela. Gustavo hesitou. Pela primeira vez, não soube mentir com convicção. Tentou disfarçar com um sorriso, mas Ana percebeu. A tensão entre os dois cresceu e o silêncio pesou. Ela não insistiu, apenas desviou o olhar e comentou que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Essa frase ecoou na mente dele por dias. Era como se algo começasse a se romper dentro do magnata, algo que ele não conseguia mais conter. Aos poucos, Gustavo passou a se afastar dos amigos que haviam proposto a aposta. As festas perderam o sentido. As roupas caras, os carros de luxo, tudo parecia sem cor. Ele começou a acompanhar Ana em suas aulas, conhecendo de perto a realidade dos alunos carentes, os sonhos que sobreviviam apesar da falta de recursos. Foi ali, na simplicidade daquelas salas de aula, que ele enxergou um mundo que jamais havia notado. Crianças que sorriam com pouco, professores que trabalhavam por amor, pessoas que não tinham nada, mas ofereciam tudo. Renan o ensinava sem pregar, apenas sendo quem era, e isso o transformava de dentro para fora. Certa tarde, ao ver Ana ajudando uma aluna a pintar um retrato, Gustavo se deu conta de que já não sabia distinguir onde terminava a aposta e onde começava o amor. Mas o passado não some tão facilmente. Um vídeo, gravado em segredo por um dos amigos que souberam da aposta, começava a circular. Em breve, a verdade que Gustavo tanto temia viria à tona, e o preço seria devastador. O escândalo estourou de forma brutal, como uma onda que arrasta tudo pelo caminho. Em uma manhã de segunda-feira, Ana acordou com o celular repleto de mensagens. Vídeos, prints e comentários se espalhavam pelas redes sociais. No topo das tendências, o nome de Gustavo Arantes estava ligado à manchete. Magnata aposta casamento com mulher obesa e vence desafio entre amigos. O mundo parecia desabar em segundos. Ana, atônita, assistiu à gravação em que Gustavo, meses antes do casamento, ria e dizia que iria mostrar ao Brasil que até a mulher mais improvável podia se tornar troféu nas mãos certas. As palavras ditas em tom de brincadeira soavam agora como facadas. Ela sentiu o chão desaparecer. Em silêncio, levantou-se, arrumou uma mala pequena e saiu sem olhar para trás. Gustavo só percebeu o que estava acontecendo quando chegou em casa e encontrou o anel de casamento sobre a mesa. A notícia se espalhou rapidamente. Programas de TV, portais de fofoca e influenciadores comentavam o caso. Alguns o chamavam de monstro, outros de manipulador. Gustavo tentou ligar, mandar mensagens, implorar por uma conversa. Mas Ana havia desaparecido. Sem a presença dela, o luxo de sua vida perdeu o brilho. O som do silêncio o atormentava. Pela primeira vez, ele sentiu o peso real da solidão. A casa ampla e impecável parecia um mausoléu. As pessoas que antes o bajulavam se afastaram, com medo da repercussão. As empresas parceiras romperam contratos e até sua imagem pública começou a ruir. Mas o que mais o destruía não era a perda de status. Era o vazio deixado por Ana, a ausência daquele olhar que o fazia sentir humano. Nos dias seguintes, Gustavo começou a revisitar os lugares onde haviam estado juntos. Passou pela escola, pela praia, pelo café simples onde ela gostava de desenhar. Em cada canto, encontrava uma lembrança e uma dor nova. Foi então que tomou uma decisão inesperada. Ele não tentaria se justificar diante do mundo, mas diante dela. Procuraria Ana e diria a verdade. Não a verdade da aposta, mas a verdade do que havia se tornado depois dela. No entanto, encontrá-la seria mais difícil do que imaginava. Ana havia se refugiado no interior de Minas Gerais, na casa de uma tia, longe de tudo e de todos. Lá tentava recompor o coração e entender como um amor que parecia tão verdadeiro podia nascer de uma mentira. Enquanto isso, Gustavo começou um processo de expiação. Vendeu carros, doou roupas, encerrou parcerias e se afastou da mídia. Usou parte da fortuna para financiar projetos sociais em comunidades carentes, inspirado no trabalho que Ana realizava. Mas nada disso apagava a culpa, porque no fundo ele sabia. Tudo o que fazia agora era tentar ser digno da mulher que ele havia destruído.
e da chance que talvez nunca mais tivesse. Foram semanas de silêncio absoluto até que Gustavo conseguiu descobrir o paradeiro de Ana. Um antigo aluno dela, que ainda mantinha contato, contou que ela estava dando aulas de arte em uma pequena escola no interior de Minas, tentando recomeçar. Gustavo não pensou duas vezes. Pegou o carro e dirigiu por horas, atravessando estradas desconhecidas e refletindo sobre tudo o que havia perdido. Quando chegou à cidade, o céu estava encoberto e uma chuva leve começava a cair, como se o próprio destino quisesse lavar o peso daquela história. Ele estacionou em frente à escola e a viu pela janela. Ana sorria enquanto ajudava uma criança a segurar o pincel. Era a mesma doçura de sempre, mas havia algo diferente nela, uma força mais firme, um olhar mais seguro, como quem aprendeu a renascer da dor. Gustavo esperou o fim da aula. Quando Ana saiu, ele se aproximou com cautela. Não havia mais luxo, terno nem arrogância, apenas um homem despido de tudo com o coração exposto. Ela o olhou por alguns segundos, em silêncio. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Então apenas disse: "Eu vim te pedir perdão não porque quero te convencer, mas porque preciso reconhecer quem eu fui." Ana respirou fundo e as lágrimas contidas começaram a cair. Ela respondeu com calma: "Você destruiu algo que era verdadeiro. E o pior é que eu te amava de verdade, Gustavo." Aquela frase foi como uma sentença. Ele abaixou a cabeça, sem coragem de encará-la. Durante minutos, o som da chuva foi a única testemunha. Depois, Ana continuou: "Mas talvez o que aconteceu sirva para algo, para te mostrar que amor não é um prêmio, é um espelho, e o seu estava sujo demais para refletir qualquer coisa boa." Gustavo sentiu o peso das palavras e pela primeira vez não tentou se defender. Ele sabia que a maior punição seria conviver com a lembrança dela. Não como troféu, mas como espelho do homem que ele escolheu deixar de ser. Antes de ir embora, deixou um envelope nas mãos de Ana. Dentro, havia uma carta e os documentos de uma fundação criada em nome dela, dedicada a apoiar projetos de arte para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ana não disse nada, apenas assentiu. Semanas depois, a história deles voltou a circular na internet, mas desta vez com outro tom. Vídeos mostravam Gustavo em comunidades trabalhando voluntariamente e Ana sendo homenageada pelo impacto da fundação. O público se dividia entre o perdão e a desconfiança, mas algo era inegável. Aquela história havia tocado milhões de pessoas. No fim, Gustavo aprendeu que nem todo amor é para ser vivido. Alguns existem apenas para nos transformar. E agora, eu quero te ouvir. Escreva nos comentários a frase: "O verdadeiro amor começa quando o orgulho termina." Deixe essa mensagem ecoar e inspire outras pessoas a refletirem sobre o poder do perdão e da mudança. Meses se passaram e a vida de ambos seguiu caminhos distintos, porém conectados de uma forma que nenhum dos dois podia explicar. Ana continuou sua rotina na pequena cidade, lecionando arte e transformando a dor em força. As crianças a adoravam e os adultos a respeitavam pela coragem com que havia reconstruído a própria história. Ainda assim, em algumas noites silenciosas, ela lembrava de Gustavo. Não com rancor, mas com uma mistura estranha de saudade e compaixão. Era como se, no fundo, reconhecesse que o homem que a feriu já não era o mesmo. Gustavo, por sua vez, havia se tornado quase irreconhecível para quem o conheceu antes. Vivia de maneira simples, sem ostentação. Passava dias visitando projetos sociais, ouvindo histórias, aprendendo com pessoas que antes jamais teria notado. Ele não buscava redenção pública, apenas paz interna. Certo dia, foi convidado para uma palestra sobre ética e transformação pessoal em uma universidade do Rio. No início, hesitou. Não se via como exemplo de nada, mas acabou aceitando. Diante de centenas de jovens, contou sua história sem esconder nada. A arrogância, a aposta, a vergonha e a queda. Falou sobre o poder da empatia e sobre como o amor pode ser o maior espelho das nossas falhas. Quando terminou, o auditório estava em silêncio. Então uma moça levantou a mão e perguntou: "E a Ana? Você ainda ama?" Gustavo sorriu com o olhar marejado e respondeu:
Amo, mas hoje entendo que amar também é deixar livre quem a gente feriu. A plateia o aplaudiu de pé, e naquele momento ele percebeu que finalmente havia se libertado da necessidade de provar algo a alguém. A repercussão foi imediata. O vídeo de sua fala viralizou e alcançou milhões de pessoas. Muitos o criticaram, outros se emocionaram, mas a maioria viu ali uma mensagem de transformação genuína. Ana assistiu ao vídeo em casa. Chorou, mas dessa vez não de dor. Chorou porque entendeu que o amor que viveram, mesmo nascido de uma mentira, havia dado frutos verdadeiros. Dias depois, ela escreveu uma carta, curta, sincera, definitiva, dizendo apenas: "Eu te perdoo, e espero que você também se perdoe." Não havia promessas nem recomeços, apenas paz. O tempo seguiu, e o destino tratou de colocar cada um em seu lugar. Ana se tornou referência em projetos de arte e autoestima feminina. Gustavo, por sua vez, transformou sua fundação em uma rede nacional de apoio, mudando vidas que jamais teria conhecido se não tivesse caído. Em uma entrevista final, anos depois, ele disse algo que ficaria marcado: "Eu perdi o amor da minha vida, mas ganhei o amor pela vida." E talvez, no fundo, fosse essa a verdadeira lição de tudo. Anos depois, o tempo parecia ter cicatrizado as feridas mais profundas, mas as marcas daquela história continuavam vivas, não como lembrança amarga, e sim como um lembrete do que o amor é capaz de transformar. Ana Luísa agora era reconhecida nacionalmente por seu trabalho com arte inclusiva. Suas oficinas, espalhadas por várias comunidades do Brasil, ajudavam mulheres a reencontrarem autoestima e propósito. Ela se tornara símbolo de força e superação, e frequentemente era convidada para palestras sobre amor próprio e resiliência. Em cada fala, deixava uma mensagem simples, mas poderosa: nunca permita que o olhar do outro defina o valor que você tem. Embora raramente mencionasse o nome de Gustavo, era impossível negar que parte de sua luz vinha da sombra que ele um dia representou. Já Gustavo vivia uma vida discreta no interior do Rio, longe das câmeras e dos holofotes. Apesar de ter reconstruído sua imagem pública, não buscava mais fama nem reconhecimento. Suas ações falavam por si. A fundação que criara em homenagem a Ana cresceu de forma impressionante e se tornara referência em educação e inclusão social. Mas o que poucos sabiam era que ele ainda guardava em uma pequena caixa de madeira o anel que ela deixara sobre a mesa no dia em que foi embora. Não por apego, mas como um lembrete constante de quem ele havia sido e de quem escolhera ser dali em diante. Um dia, o destino decidiu cruzar novamente seus caminhos. Durante um evento beneficente em Belo Horizonte, organizado pela Fundação de Gustavo, Ana foi convidada para expor as obras de suas alunas. Quando os dois se viram, o tempo pareceu suspender o ar. Não houve lágrimas nem confissões. Apenas um olhar maduro, silencioso, repleto de compreensão. Conversaram pouco, mas o suficiente para que um novo tipo de amor florescesse: o respeito. Ele agradeceu por tê-lo ensinado a enxergar o mundo de outro modo, e ela respondeu com um sorriso: "Talvez era isso que eu precisava te mostrar." Depois disso, cada um seguiu seu caminho, sem rancor, sem mágoa, com o coração em paz. A história deles terminou como começam as melhores histórias da vida real, sem finais perfeitos, mas com lições eternas. Ana encontrou felicidade consigo mesma. Gustavo, redenção através do bem. Ambos provaram que o amor verdadeiro nem sempre é aquele que fica, mas aquele que transforma. E se essa história te emocionou, é o momento de agir. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários a frase: "Quem aprende com a dor nunca ama do mesmo jeito." Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais corações. E não saia daí. A próxima história vai te provar que o destino sempre encontra um jeito de ensinar o amor, mesmo quando tudo parece perdido.